Olá, pessoal, bom dia para vocês. Hoje é dia 7 de outubro de 2025, terça-feira. Nós estamos começando agora às 7 em ponto da manhã, mais uma edição do Seu Desperta. E não é uma edição qualquer, porque o amor está no ar. Ontem nós tivemos a consecução daquilo que foi anunciado por Trump 2 semanas atrás, durante a Assembleia Geral da ONU. Ele teve um encontro de 39 segundos com Lula, os olhos crisparam de ambos, né? E aí descobriu-se uma relação que comporta até afeto entre dois personagens tão antagônicos, né, da geopolítica global. E a partir daquele momento, apesar de todo o ceticismo, né, de toda a desconfiança de que isso não ia dar em lugar nenhum, pelo menos deu, em uma videoconferência e uma conversa que, segundo relatos de ambos os lados, foi uma conversa muito agradável. O que é muito bom para o Brasil por dois motivos. Primeiro, porque pode desobstruir os caminhos da diplomacia e resolver o tarifaço que nos assustou tanto, mas que fez talvez mais efeito lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. E o segundo, calar a boca dessa direita atrevida que está fazendo uma campanha patriótica lá nos Estados Unidos a partir da atuação criminosa desse deputado Eduardo Bananinha Bolsonaro e o seu assecla Paulo Figueiredo, aquele sujeito que não faz nada na vida a não ser conspirar contra o próprio país. Então, a conversa aconteceu, houve, mais uma vez, uma troca de afabilidades e de amabilidades e já se fala em um encontro presencial que deve acontecer na próxima cúpula entre os chefes de Estado. Então, foi ótimo sinal, pelo menos destranca a diplomacia. A direita perde mais um argumento que vinha usando para fazer críticas a Lula, que é aquele de que, mas o Lula não liga para o Trump. Mas se eu fosse o Lula, teria feito igual o governo do Japão, que ficou uma semana em Nova York esperando uma oportunidade. Não. O presidente brasileiro fez com a maior dignidade, né, o seu papel de defensor da soberania brasileira. E com muito jeito, como um bom encantador de serpentes, que é aquilo que dizem que o Lula é, ele conseguiu abrir um espaço de conversa com o seu antagonista, o presidente americano. E agora ambos andam por aí trocando juras de amor. O que isso vai dar, a gente não sabe ainda, mas o caminho está aberto. E só isso já é bom demais, porque antes parecia que havia uma guerra iminente, né? Uma guerra diplomática iminente entre Brasil e Estados Unidos. E agora essa perspectiva está afastada. Com isso, nós vamos trabalhar hoje durante o programa com esse tema principalmente, mas tem mais. A medida provisória do IOF que vai caducar amanhã. Tem o governador de São Paulo falando bobagem, dizendo que vai ficar preocupado com metanol quando falsificarem Coca-Cola. Lembrou muito aquela história do Bolsonaro com a gripezinha, hein, Tarcísio? Pisou na bola, fez uma piada tão sem graça. Vocês vão ver daqui a pouco. Ninguém riu, né? Ninguém riu. Também não tinha do que rir. É isso aí, gente. Vamos passar aqui para a minha conversa diária com o Alex. Hoje, cadê, Alex? Põe aqui nessa câmera aqui, ó. Alex, cadê você? Bom, achei que o Alex tinha faltado hoje, porque, afinal de contas, ontem não teve jogo do Palmeiras e o Palmeiras não ganhou. Cadê você, Alex? Que não apareceu hoje aí na tela. Acho que o Alex está em greve, Estava em preparação. Não. Estava retocando a maquiagem, né, Alex? Isso, estava tomando aguinha para não entrar daquele jeito. Bom dia, Panunzio. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Alex, me fala uma coisa. Por que o Palmeiras chegou onde chegou e por que o Santos chegou onde chegou? Faz para mim um paralelo entre os dois times, me explica. Nós não temos muito assunto factual do esporte, mas é um bom dia para fazer uma reflexão. Explica para mim sobre a sua perspectiva, por que do sucesso de um e da derrocada de outro. Sim, perfeito, Panuso. Lembrando que o Palmeiras, lá em 2010 até 2014, teve uma fase muito ruim, tanto a diretoria, tinha alguns diretores do clube ali, os presidentes, que meio que manipulavam e nisso nunca saía lá da presidência, e tudo mudou quando o Paulo Nobre assumiu em 2013 ali no rebaixamento do Palmeiras, e em 2014 fez aquela reformulação, injetando um pouco de valores próprios, porém, ele segurou também em questões de finanças, Panuso. O Palmeiras, ele não gastava e nisso automaticamente ele deixava o elenco bem abaixo. Porém, isso foi mudando aos poucos e nisso ele profissionalizou, querendo ou não, a diretoria palmeirense e fez com que tudo mudasse. Por exemplo, a categoria de base, que antes o Palmeiras não tinha muita importância ali na categoria de base, agora tem, tanto que tem revelado nomes como Endrick, Estevão e outros nomes, e ao contrário,
contrário, Panuso, o Santos, ele sempre foi os meninos da Vila, sempre pensou na base, só que isso mudou por conta que o que acontecia no Palmeiras anteriormente, agora acontece com o Santos, por conta de presidência e mal gestão da diretoria, Panuso. Então eu creio que nisso, a má gestão do clube fez o clube estar onde está, que está em 16º, perdão, na colocação do Brasileirão, brigando novamente para não cair e voltando recentemente da Série B. Então é essa má gestão dos clubes, Panuso. Entendi. Então agora a pergunta que eu queria te fazer. Com base nisso tudo, já dá para sonhar com o dia em que o Palmeiras terá o seu primeiro Mundial? Hashtag asterísticos ali, o segundo. Então, Panuso, agora com esse novo formato da Copa do Mundo, eu lembro que lá antes de eu sair de férias, o Palmeiras, eu falava, a gente vai ser campeão, mas na forma isenta, assim, sem ser torcedor. Eu sei que é difícil por conta que o investimento que tem na Europa e tudo é mais difícil, só que nesse formato eu creio que o Palmeiras não conquiste o Mundial, pode conquistar o Intercontinental, que é aquele campeonato que acontece agora no final do ano, mas não é considerado Mundial, mas eu acho meio difícil agora nesse novo formato e por conta de ser muitos clubes europeus ali na disputa, Panuso. Tá ótimo, muito bom. E, gente, tudo isso nós estamos falando porque desde ontem o Alex está numa alegria. Que nem diz lá em Minas, tá numa alegria esse menino. Sim, muito bom para nós essa alegria. E lembrando que saiu uma pesquisa recentemente da Universidade Federal de Minas Gerais, o Palmeiras está com 60,6% de ser campeão brasileiro, Panuso. Muito chance, bom. Né? Tá isso quase mesmo. Lá, né? Mas o negócio é o tal do Mundial. A encrenca do Palmeiras é só essa aí, viu? Aproveitar essa boa fase para ter logo esse título aí, para acabar com essa dúvida, né, isso. Alex? E logo menos acaba esse Mundial. Eu vou virar profissional e vou trazer esse Mundial pro Palmeiras, hein, Panuso? Ah, muito bom. Não duvido nada. Vamos Beleza, nessa. Alex. Bom dia para nós, tá? Bom programa. Gente, olha, é o seguinte, quem mora em São Paulo, antes de sair de casa, dá uma olhadinha na temperatura, hein? Porque, olha, eu acordei hoje, sabe? Eu venho trabalhar de bicicleta, sabe? Eu moro perto daqui do ICL e o apartamento estava quente, mas quando eu fui para a rua estava frio pra caramba, porque a temperatura mudou radicalmente. Fomos dormir com calorão ontem e agora de manhã a temperatura está muito mais baixa do que estava ontem à noite, né? Tem até matéria nos jornais hoje falando sobre esse fenômeno, porque foi o dia de mais calor no ano, né, no verão, o dia mais quente desse nosso verão, desse outono, aliás, que começou agora há pouco, e de repente a temperatura já despencou. Nós temos aqui, olha, no UOL, essa reportagem falando que o São Paulo deve registrar uma queda brusca, já registrou, tá? Então, se você mora aqui em São Paulo, bota uma blusa aí antes de sair de casa, porque você vai passar frio, tá? Aqui está explicando o que está acontecendo. A passagem de uma frente fria derruba as temperaturas, depois que a capital registrou recorde de temperatura máxima, né? Sudeste e sul do Brasil terão quedas na temperatura e chuvas também. Frente fria avança pelas regiões, traz alto risco de ocorrência de temporais e de ventania, segundo a Metsul Meteorologia, que faz aqui o serviço para o UOL. Temperatura hoje fica entre 16 e 22, segundo o INMET, na capital. Pode ocorrer chuva em pontos isolados. Então vamos ver aqui como é que está o mapa da previsão. Olha, essa frente fria é grande, hein? Olha só, ela vem lá do sul do Mato Grosso, passa por todo o Mato Grosso do Sul, por uma pontinha do Triângulo Mineiro, São Paulo, Paraná inteiro, Santa Catarina inteira, ainda gera reflexos lá no Rio Grande do Sul. E tem aqui 2 alertas. Vamos ver um de perigo potencial aqui, que é o primeiro, esse amarelinho, alerta de chuvas intensas. Quer ver só, vai mudar aqui a quantidade de chuva só que vai cair. Tá aqui, ó. Chuva entre 20 e 30 milímetros ou 50 milímetros dia, ventos intensos, 40 a 60 km por hora, com baixo risco de energia elétrica, quedas de galhos de árvore, alagamentos, descargas. Mas o paulistano já sabe que toda vez que tem um alerta de baixo risco de queda de energia elétrica, a concessionária daqui, a Enel, que é talvez a pior concessionária do mundo, deixa a população de castigo, né? Porque as árvores que ela não cuidou caem, os galhos em cima dos fios, os fios cortam o fornecimento de energia e aí para chegar à turma da manutenção são 2, 3 dias de castigo da população. Bom, vamos ver aqui o outro alerta, que é o alerta vermelho. Esse sim é um alerta importante. Vamos ver aqui o que está dito aqui. Vamos ver. Chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros dia, ventos intensos 40. É a mesma coisa, tá? Risco baixo de corte de energia elétrica,
queda de galho de árvore. Então é isso, o destaque hoje da meteorologia é essa chegada, essa passagem dessa frente fria vitaminada por aqui, tá bom? Vamos ver, por curiosidade aqui, como é que vão ficar as temperaturas em todas as cidades do Brasil. Eu vou só dar uma reciclada aqui na minha página para poder entrar esse mapa aqui, porque ele de vez em quando fica teimoso. Mas está aqui, ela já está buscando aqui fazer a composição das... O INMET ajuda a gente aí, poxa vida. Bom, vou deixar essa parte para depois no programa, porque está demorando muito, o site do INMET está em pane, tá bom? Vamos começar a ver logo as notícias, porque já são 7 horas e 10 minutos. Começamos, né, como diz o provérbio, começamos pelo começo, pelo que é mais evidente. E eu tenho certeza que você está esperando essa informação aqui para a gente poder começar a dimensionar que repercussão isso terá sobre as relações do Brasil com os Estados Unidos, né? Parceiro histórico, agora dirigido por um sujeito insano, que se opõe frontalmente a qualquer tipo de democracia progressista e tem feito o que fez com o Brasil, né? Em nome de um interesse de natureza ideológica que agora está para ser provado, hein? Até que ponto a consistência ideológica de Trump fala mais alto que o pragmatismo dele na economia e na diplomacia. Mas está aqui a manchete no site do ICL, iclnoticias.com.br. Lula pediu a Trump para que Marco Rubio converse com o Brasil sem preconceito. É aquela história do cão bravo e do dono dos cães, né? Porque o Marco Rubio é, com certeza, um cão bravo da diplomacia americana, um sujeito que tem um baita preconceito. Ele traz nos genes, né, e na ascendência familiar os ingredientes do preconceito com que os cubano-americanos veem hoje qualquer movimento popular, né, ao sul da linha do Equador, e o Marco Rubio não se conforma com o fato de que a América do Sul, especificamente o Brasil, já não é mais aquele quintal que foi dos Estados Unidos durante a ditadura militar brasileira e durante as décadas que a sucederam, né? Então, olha, esse cachorro bravo é que será que o dono do canil, o Trump, mandou entabular com os representantes do governo brasileiro as negociações em torno do tarifaço. Aí vem a pergunta, que consequência isso terá, né? Vamos tomar a coisa pelas impressões iniciais, porque não é possível avançar além disso, né? Mas ontem mesmo, a turma lá da extremíssima direita, Eduardo Bananinha e Companhia Limitada, estava elogiando a nomeação de Marco Rubio. Mas é preciso lembrar que essa turma não acerta uma mais, né? Faz tempo que eles estão desnorteados, desorientados e fazendo as bobagens que fazem, sem conseguir nenhuma consequência com isso. Aí já foi lei Magnitsky, já foram todas as ameaças que antecederam o julgamento do Bolsonaro pelo Supremo, e o Bolsonaro foi julgado e foi condenado e está preso e não aconteceu nada, né? E o mundo continua rodando, a Terra plana continua girando. E aí ontem, talvez esse giro do planeta tenha representado, né, um passo muito importante para vencer o principal ingrediente que está a fomentar essas relações, que é o quê? Exatamente o que Lula falou, preconceito e desinformação. Lula não nominou na entrevista que concedeu logo depois, disse que talvez Trump estivesse mal informado. Ele está se referindo objetivamente ao Bananinha e ao Paulo Figueiredo, mas não vai dar o cartaz que esses dois querem, né? Num cenário de negociação diplomática como esse. Mas ao que tudo indica, o andar da carruagem já tende a resolver por si só o problema. Afinal de contas, né, os Estados Unidos e o Brasil precisam continuar negociando, precisam continuar conversando. São duas nações que têm uma tradição secular, multissecular, de boas relações comerciais, e tudo isso tinha sido esquecido nesses meses infelizes que transcorreram desde maio, quando o Trump começou com essa campanha aí de Big Stick renovado, né? Então, a julgar pela reação da extrema-direita, a nomeação do Marco Rubio foi um trunfo de Trump. Agora, o outro lado está dizendo que o Marco Rubio faz o que Trump quer e que Trump, se quiser, vai mandar e Marco Rubio vai fazer. É o que nós vamos ver agora, até que ponto o secretário de Estado dos Estados Unidos, né, que corresponde ao ministro das Relações Exteriores, tem capacidade para fazer com que o preconceito dele fale mais alto do que o desejo do chefe dele, que é o presidente Trump. Aliás, é um chefe irascível, né? A segunda manchete aqui diz respeito a essa parte da repercussão inicial dessa conversa de Lula ontem, né? Ligação de Trump a Lula inspira memes que ironizam Jair
e Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, as pessoas estão percebendo que a pressão que eles fizeram lá não deu resultado e o assunto está sendo superado, tá bom? Outra manchete sobre esse fato aqui no site do ICL: após a conversa com Lula, Trump disse que viajará ao Brasil em algum momento, tá? Daqui a pouquinho a gente vai detalhar essas coisas todas. Agora eu quero falar com vocês sobre o segundo destaque. Daqui a pouco vocês vão ver a fala desastrosa desse sujeito, do governador de São Paulo, né, que ontem deu uma de Jair Bolsonaro. Parece que ele gosta tanto do Bolsonaro que até o estilo agora ele quer copiar, o estilo durante a pandemia. Por quê? O metanol é a pandemia do Tarcísio, né? E ele, como o Bolsonaro, está aproveitando para falar um monte de bobagens que depois vão ficar inscritas na biografia dele, né? Aliás, esse pessoal da direita precisava lembrar que o estrago produzido por eles mesmos tem repercussão para a história da vida deles, né? Mas ontem o que ele falou, o governador? Ele fez uma piada no meio de um evento público, né? Contou uma piadinha lá e ninguém deu risada. Aliás, Alex, já bota logo esse vídeo aí, depois a gente vai falar sobre ele. O Alex está posicionando lá o vídeo, o Alex Wanderson. Olha só, repara na cara das pessoas ao lado do governador quando ele falou essa bobagem. Roda para nós, Alex, por favor. No dia que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que ainda não chegaram nesse ponto, né? Não, Coca-Cola até aqui não. E a minha é normal. Você percebe quando o cara falou uma merda, né? E se deu conta disso, e aí quer engolir de novo as palavras, mas as palavras, elas voam, como diria o sábio Michel Temer, né? E estão aí para a eternidade. Ele fez uma piada e ele ficou muito sem graça quando percebeu a bobagem que tinha falado, mas já tinha saído pela boca. Tarcísio, deixa eu te falar um negócio, não precisa falsificar a Coca-Cola, tem gente morrendo por causa do metanol, não é uma brincadeirinha, tá? Para bolsonarista ficar tirando sarro. Daqui a pouquinho a gente detalha isso, tá bom? E por falar nisso, ontem foi confirmada mais uma morte de uma mulher aqui em São Paulo pela ingestão de metanol, né? Outros destaques aqui no site do ICL, a novela em torno do André Fufuca, do ministro do Esporte, né? Que tá, não sai, parece o Sabino do turismo, que com aquela história de sair, de ficar, vai acabar sendo expulso do partido daqui a pouco, né? Amanhã, União Brasil vai reunir o Diretório Nacional para decidir o que fazer e decretar uma intervenção lá sobre o Diretório no Pará. E o Fufuca está vivendo uma situação muito parecida, tá? Já declarou apoio ao Lula em 2026, porque quer ficar no governo. Deve ser muito bom, né, gente, ficar lá na esplanada dos ministérios, porque esse pessoal luta muito para entrar, mas para não sair, aí é que eles lutam mesmo, né? Bom, vamos lá, olha só, uma outra matéria dando conta aqui de que Minas Gerais, que é o grande estado brasileiro de potencial minerário, né, de riquezas minerais em exploração e potenciais, logo vai começar a explorar uma jazida de terras raras, que é um mineral que interessa e muito hoje aos países do mundo desenvolvido por causa da sua aplicação em tecnologia muito sofisticada, né? Tecnologia para foguete, para redes sociais e tudo mais. Temos aqui uma notícia também sobre saúde, Alzheimer, uma preocupação de muita gente. O envelhecimento da população faz com que todo mundo tenha preocupação com o que vai acontecer lá no futuro. E há uma informação em uma revista científica agora que uma nova proteína pode apontar com anos de antecedência aquelas pessoas que desenvolverão a doença ou não. E mais um último destaque aqui, Lula diz que Israel viola as leis ao interceptar a flotilha com os brasileiros, né? Não é só com brasileiros, é com brasileiros e com gente do mundo inteiro, né? Afinal de contas, eram mais de 40 barcos que foram apreendidos aí pela Marinha de Israel, e começam os primeiros relatos do tratamento insidioso, do tratamento terrível que Israel dá para todo mundo que tem por objetivo denunciar as desumanidades dessa guerra que hoje completa 2 anos, tá? 2 anos de imposição de dor, sofrimento, bombas, né, de segregação espacial, de segregação em um gueto, que foi o que o governo de Israel transformou a faixa de Gaza, um gueto de uma população faminta que fica perambulando para lá e para cá, e quando se concentra na esperança de obter alguma comida rarefeita, escassa, dolosamente escassa por conta das maldades, das atrocidades de Israel, aí essa população é fustigada por tiros, né? É o que a gente tem visto por aí.
Então, hoje está fazendo 2 anos, nós temos uma perspectiva de um acordo de paz aí, um acordo que vem sendo costurado e ganhou a aprovação de muita gente importante no mundo, né? Inclusive do próprio Hamas, tá? Inclusive do próprio Hamas, porque é um acordo surpreendentemente consistente, né? Considerando-se ainda que foi gestado e parido por uma administração absolutamente abominável que é o governo Trump, tá bom? Então esses são os destaques do dia de hoje. Vamos logo começar aqui. Vamos começar pela conversa do Trump com o Lula, né? E está aqui a manchete no nosso site, no iclnoticias.com.br. Lula pediu a Trump para que Marco Rubio converse com o Brasil sem preconceito. Eu não sei no que o Trump pensou lá na hora de indicar o Marco Rubio, mas todo mundo conhece isso que eu falei, né? O cachorro bravo da diplomacia americana. O que é que dá conta aqui o texto no site do ICL? Na conversa por telefone que o presidente Lula teve nesta segunda-feira com o presidente Trump, o brasileiro pediu ao norte-americano que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, converse com os representantes brasileiros sem preconceito. Rubio foi designado por Trump para negociar a redução do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil e, pelo lado brasileiro, os interlocutores serão os ministros Geraldo Alckmin, do Desenvolvimento e Comércio Exterior, Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Fernando Haddad, da Fazenda. Aliás, esse trio está batendo um bolão, né, gente? Nós já vamos ver declarações deles aqui acerca disso. O pedido se justifica pelas declarações dadas antes por Rubio em defesa do tarifaço e contra autoridades do Executivo e do Judiciário brasileiro. A declaração de Lula foi feita em uma entrevista à TV Mirante, do Maranhão, na qual o presidente revelou que a partir desta terça-feira, hoje, o grupo brasileiro vai se reunir. Depois, Rubio deverá se reunir com as autoridades do Brasil. O que ele disse? Ele disse o seguinte, ó, Trump, disse que o Marco Rubio vai conversar com o pessoal. Eu pedi para ele dizer ao Marco Rubio para conversar com o Brasil sem preconceito. Por quê? Pelas entrevistas que ele deu, há um certo desconhecimento sobre o Brasil. Lula foi até gentil, você não acha? Conversa por telefone entre Trump e Lula durou cerca de meia hora, teve foco em questões econômicas como o tarifaço. E aí teve essa afirmação, essa frase, né? Pode significar tudo, pode não significar nada. Vai dar tudo certo, disse Trump a Lula. Né? Pelo menos a frase em si encerra um sentido positivo. Continua aqui o relato do próprio Lula. Ele disse que vai dar tudo certo. E o mais importante, sabe o que aconteceu no fim da conversa? Ele me deu o telefone pessoal dele e eu dei o meu para ele, para que a gente não precise de intermediário para fazer as coisas boas para os Estados Unidos e o Brasil, completa Lula. O presidente brasileiro não usa telefone celular, mas o número dado a Trump é o de um embaixador com ligação direta com Lula. A conversa com o chefe do executivo norte-americano foi considerada extraordinariamente boa. A conversa com o Trump foi muito agradável, uma conversa de 2 presidentes, conversa de 2 países importantes e 2 das maiores democracias do Ocidente, definiu o Lula. O presidente também foi generoso aqui ao dizer que a democracia americana tem ainda esse status de grande democracia, não é verdade? O presidente foi ao Maranhão para participar da entrega de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em Imperatriz, a 629 quilômetros de São Luís do Sulzinho do estado. Agora vamos começar a ver aqui as repercussões dessa história toda. Primeiro, pelo lado americano. Eu tenho aqui um vídeo com uma legenda. Eu, em respeito a quem não pode ler, porque está no chuveiro, porque está se arrumando, está no carro, eu vou traduzindo aqui para vocês, tá bom? E quem puder ler, que leia a legenda. Então vou pedir para o Alex deixar o meu microfone aberto enquanto a gente ouve esse vídeo a gente vê esse vídeo do Trump. Por favor, Alex. Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo, aí é ele falando sobre isso. Eu vi, ele me viu, nós nos abraçamos, né? Isso foi como tudo começou. Você pode acreditar que eu vou dizer isso em apenas 2 minutos, mas na verdade concordamos em nos encontrar na próxima semana. Nós não tivemos muito tempo para conversar, com cerca de 20 segundos, aí começou tudo isso, né? Estou feliz por ter esperado que isso, porque podia não funcionar muito bem, mas conversamos, tivemos uma boa conversa. Esse vídeo que você está vendo aí é o vídeo do Trump durante a Assembleia Geral da ONU, quando começa tudo isso, tá? E aí temos... volta aqui para mim, Alex, por favor. Vou deixar. Isso é só para você lembrar como é que começou essa história toda, tá bom? Já nós vamos mostrar como é que foi o vídeo da conversa de ontem, tá? Entre o Trump e o Lula. Mas agora eu quero mostrar para vocês o que disse o ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, né? O homem que está tocando
as negociações com o que restava de canal diplomático para o Brasil. Vamos ver, por favor, Alex. Como o presidente Trump reiterou, boa química, conversa proveitosa, e é claro que agora teremos os seus desdobramentos, né? Com conversas entre o próprio presidente Lula e o presidente Trump, que aliás até trocaram os seus telefones pessoais, particulares, e entre as equipes. O presidente Trump designou o secretário de Estado, Marco Rubio, do Departamento de Estado, como interlocutor. Mas foi muito boa a conversa, melhor até do que nós esperávamos, então estamos muito otimistas aí que a gente vai avançar. Pois é, o Brasil está dando um exemplo para o mundo de como se comportar em uma negociação espinhosa como essa contra um parceiro que é, na verdade, muito mais poderoso do que nós temos capacidade de enfrentá-lo. Mas a nossa resignação e o comportamento do governo realmente fizeram uma baita diferença. Então você se lembra, né, daquele dia em que o Trump decretou um tarifaço de 50%, tentando matar a economia brasileira, foi isso que ele tentou, não deu certo. Não houve, depois, nem com as pressões todas do governo americano em prol da turma da extrema-direita, que não houve qualquer concessão das instituições brasileiras. O Bolsonaro foi julgado, foi condenado, está preso, não aconteceu nada, né? E aí você viu o Trump já todo bonzinho lá na Assembleia Geral da ONU e agora vai ver o que aconteceu depois dessa conversa com o Lula. E a gente está falando aqui telefone, mas telefone tem informações variadas aí. Uma parte da empresa disse que foi videoconferência, outra parte disse que foi telefonema, tá? Mas vamos ver o que foi que o Trump disse ao final da reunião. Numa tuitada em inglês, eu vou pedir para o Alex colocar na tela para a gente ler juntos aqui essa tuitada. Pode botar, Alex, por favor. Ainda não está, né? Então está chegando lá para ele ainda aqui não, mas já está aí, já está direitinho para você aí. Olha, está direitinho. Vamos ver aqui, como é que dá para ver. Não sei por que está acontecendo isso, mas vamos colocar de novo aqui em tela cheia. Se não der, bota assim mesmo, tá bom, Alex? Porque dá para a gente ver aqui. Aí, não está entrando o PowerPoint. Está escrito aqui, olha, nesta manhã eu tive um telefonema muito bom com o presidente Lula do Brasil. Nós discutimos muitas coisas, mas tivemos mais focados na economia, no comércio entre os dois países. Nós vamos ter discussões proximamente e vamos estar juntos em um futuro não muito distante. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu gostei da ligação. Nossos países vão fazer muitas coisas boas juntos. É o que disse aí o telegrama do Trump, né? O telefonema do Trump. E, bom, meu telefone está tocando aqui, não tem como atender, sinto muito. Vou continuar aqui com o noticiário. Pronto, consegui parar aqui. Do outro lado desse problema está o Bananinha e os bananas todos lá nos Estados Unidos fazendo campanhas contra o Brasil, né, que seguem fazendo campanhas contra o Brasil. Então vou mostrar para vocês aqui agora o que aconteceu ontem quando no xadrez 4D, xadrez 4D é uma técnica, né, de jogadas na internet em que o único resultado possível é a vitória daquele que tá construindo a estratégia, né? E foi assim que Eduardo Bolsonaro ontem colocou para nós o que pensa sobre isso. Eu vou colocar mais uma vez aqui o slide na tela, vamos ver se dessa vez vocês conseguem ler. O Bananinha tentou faturar mais uma vez, achou que foi bom nomear o Marco Rubio, porque o Marco Rubio, afinal de contas, né, tão inflexível, tão duro com latino-americanos, tão implicante com democracias do campo progressista. Ele disse o seguinte, olha, bota na tela para nós, Alex. Agora entrou aí o PowerPoint, ó, que bom. Olha só, o que ele falou sobre isso? O Eduardo Bolsonaro, tá aí para você, ó. Não complica o Brasil, isso nos ajuda. A indicação do Marco Rubio, tá? Ele está falando aqui. O secretário Marco Rubio conhece bem a América Latina, sabe muito bem como funciona, que o verbo ficou no singular, né, deputado? Podia aprender a escrever. Sabe muito bem como funciona os regimes totalitários de esquerda na região. Sabe como o judiciário foi instrumentalizado como ferramenta de perseguição política.
Ele não cairá nesse papo furado do regime de independência de um judiciário aparelhado. A escolha do presidente Trump só complica o regime de exceção, que é como o Eduardo Bolsonaro chama a democracia brasileira, né? E aí, ao final, ele faz aí essa afirmação aí entusiástica, golaço, né? Deve estar se roendo por dentro o tal do Bananinha, né? Porque, afinal de contas, o mundo andou e ele ficou para trás. Ele não conseguiu nada do que queria, está lá preso agora, exilado, como ele fala, nos Estados Unidos, correndo o risco de daqui a pouco ser deportado, porque é um criminoso internacional e com certeza, quando ele for julgado nesse processo por coação no curso de processo, pelo qual já foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal, vai começar a sofrer as consequências dessas atitudes todas antipatrióticas que ele teve ao longo dos últimos meses, né? Quando largou o mandato de deputado federal, o deputado mais eleito pelo estado de São Paulo, e se picou para os Estados Unidos para fazer essa campanha antipatriótica de lá. É o que vai acontecer com ele. E aqui no Brasil, os discípulos dessa gente tão tosca politicamente estão começando a falar bobagem demais da conta, né? E nós vamos já ver uma delas, que foi essa história do governador de São Paulo, contar essa piada totalmente sem graça. Mas antes disso, eu vou continuar aqui com o noticiário sobre os Estados Unidos e mostrar para vocês consequências para o mundo da internet, tá? Como é que as pessoas viram isso no Twitter, no Instagram e tudo mais. Temos aqui matéria no ICL Notícias, tá aqui, olha. Ligação de Trump a Lula inspira memes que ironizam Jair e Eduardo Bolsonaro. Com entendimento entre os presidentes dos Estados Unidos, a situação dos bolsonaristas é desesperadora, diz a matéria aqui no site do ICL. Vou ler para vocês aqui para a gente ter uma noção do que está se passando no ambiente das redes. Além de criar desconforto entre aliados do ex-presidente Bolsonaro, a ligação feita pelo presidente Trump ao presidente Lula na manhã desta segunda-feira inspirou uma série de memes na internet. Há meses, o deputado Eduardo Bolsonaro e o desocupado Paulo Figueiredo fazem lobby junto ao governo americano para que Trump pressione o judiciário brasileiro a evitar que Bolsonaro seja preso. Depois que o ex-presidente foi condenado pelo STF e não houve reação popular, como os bolsonaristas esperavam, o presidente dos Estados Unidos tornou-se a última esperança de conseguir algum resultado. No entanto, o tarifaço de 50% imposto a Trump aos produtores brasileiros e as sanções contra autoridades como o ministro Alexandre Moraes, do STF, não mudaram nada no julgamento dos golpistas. Com entendimento entre os presidentes dos Estados Unidos e do Brasil, a situação dos bolsonaristas é desesperadora. Na ligação de Trump a Lula, feita nesta segunda-feira, o clima foi de entendimento. Nós nos conhecemos, gostamos um do outro e sim, tivemos uma ótima conversa. Vamos começar a fazer negócio, disse Trump em entrevista coletiva à tarde. Em algum momento eu vou para o Brasil e ele, Lula, virá aqui. Nós conversamos sobre isso. Essa parceria turbinou a criatividade dos usuários nas redes sociais, que publicaram uma boa leva de memes. Aqui estão alguns deles, aqui, ó. Desliga primeiro. Não, desliga você. Aqui, ó, a bananinha chorando, tá vendo só? Ó, banana, o Eduardo Bananinha. O Eduardo aqui, vestido com o recurso de inteligência artificial, né, como o garoto do McDonald's. De novo, vai virar chapeiro lá nos Estados Unidos. E servindo um sanduíche chamado Magnitsky, em alusão à lei Magnitsky, né? O brasileiro é muito, muito criativo, né? Tá aí, olha, caras feias de tudo quanto é lado. Até o Maurício de Souza entrou na parada aqui, ó, o Floquinho, o cachorrinho da historinha de quadrinho da Mônica, tá aqui, ó. O que está acontecendo? Não sei. O que está acontecendo? Não sei. Enfim, memes e mais memes aí, tá? E agora surgiu até uma banda Magnitsky na internet, né? Enfim, é assim que as pessoas reagiram. Gente, eu se fosse eles, estava pensando seriamente na vida, porque se as coisas começarem a andar bem na relação entre Brasil e Estados Unidos, o que vai ser de Eduardo Bananinha e Companhia Limitada, hein? O que vai ser dessa gente? O que eles vão dizer? Vão começar a xingar os Estados Unidos, provavelmente, criando uma situação complexa para eles lá dentro, né? Vamos falar agora sobre o governador de São Paulo, sobre o governador Tarcísio de Freitas, né? Ontem ele mostrou que o seu legado bolsonarista não se resume ao campo das ideias, da ideologia. Ele também está muito sujeito a certas intempestividades verborrágicas capazes, né, de criar uma mácula para ele. Porque
tirar sarro de algo que é um clamor nacional não pega bem, tá certo? Nós tivemos aí um presidente da República que fez isso durante a pandemia e quebrou a cara. E ontem Tarcísio falou uma bobagem que vai repercutir pelo resto dos tempos, toda vez que alguém lembrar ele da crise do metanol, que não é algo com o qual se possa brincar, né? No nosso site aqui, mais uma vez, temos aqui uma reportagem afirmando o seguinte, olha só, trazendo a afirmação do governador, né? No dia em que começarem a falsificar a Coca-Cola, aí eu vou me preocupar, disse Tarcísio sobre o metanol. Até agora foram confirmadas 2 mortes aqui no estado de São Paulo, uma delas confirmada ontem, dia em que o governador fez essa infeliz declaração, que eu vou pedir para o Alex colocar no ponto e repetir para a gente, para que a gente possa depois ler a matéria aqui no site do ICL. Roda para nós, por favor, Alex. No dia que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que ainda não chegaram nesse ponto, né? Não, Coca-Cola até aqui não. E a minha é normal. Vocês viram a cara dele? Até agora não chegamos nesse ponto, né? Governador, que pisada na bola. Olha, já não bastava aquela história do boné do MAGA, né? Vai ser a chancela dele. Em qualquer eleição que ele vier disputar, vai estar lá aquele boné do MAGA na cabeça dele, junto, fazendo par aqui com essa manifestação de absoluto desprezo pela comoção das pessoas e pela tristeza que traz essa história das bebidas contaminadas por metanol, né? Vamos para a leitura aqui da matéria. Matéria é essa aí, está aí essa piada sem graça que esse cara contou. No dia em que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me preocupar. E a reportagem que diz o seguinte: o governador de São Paulo reuniu na tarde dessa segunda-feira o gabinete de crise que acompanha casos de intoxicação por metanol em bebidas. Participaram do encontro autoridades estaduais da área de saúde, segurança, justiça, cidadania, fazenda e planejamento. Depois da reunião, Tarcísio deu entrevista coletiva em que fez uma brincadeira, se é que se pode chamar de brincadeira, com a situação. Ao tentar relacionar os fabricantes de bebida que participaram do encontro, o governador falou: não vou me aventurar aqui nessa área porque não é minha praia, tá certo? No dia em que começarem a falsificar Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que não chegaram a esse ponto. Quer dizer, está dizendo que não está preocupado com essa história do etanol. Aqui, lacrando, né? Reunindo gente pra caramba, pegando metade do governo, imobilizando, para quê? Para dizer que não se preocupa com o que está acontecendo, sabe? Para fazer pouco da preocupação das pessoas. Mas vamos lá, prosseguindo aqui com a reportagem. São Paulo tem 14 casos de intoxicação por metanol e 2 mortes confirmadas, né? Aqui vem o vídeo que você já viu. E aí participaram da conversa com o governador executivos do ramo de bebidas como a Pernod Ricard, que fabrica a vodka Absolute, a Brown-Forman, que fabrica o whisky Jack Daniels, a Bacardi, a Diageo, que fabrica Johnnie Walker e Smirnoff, e a Beam Suntory, Jim Beam. A ideia é que os fabricantes ajudem o governo estadual no treinamento de agentes públicos e comerciantes para identificar as falsificações. A brincadeira de Tarcísio foi criticada nas redes e por opositores políticos. O deputado Guilherme Boulos foi um dos que criticaram a bobagem que o governador disse nas redes sociais. O Boulos disse o seguinte, olha, pessoas mortas, pessoas com sequelas permanentes, toda a população preocupada com bebidas adulteradas com metanol. O que Tarcísio diz? O dia em que começar a falsificar a Coca-Cola, eu vou me preocupar. É inaceitável que um governador se porte dessa maneira. O deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, disse o seguinte, inacreditável, o governador Tarcísio cometeu essa frase na entrevista sobre intoxicação com metanol, escreveu ele na plataforma X. Pessoas morreram por ingerir bebidas falsificadas e o governador diz isso. É o novo não sou coveiro, e é mesmo, né? Foi péssima essa frase. Vamos lá. Em todo o país são 16 casos confirmados, 14 em São Paulo, 2 no Paraná. As informações são enviadas pelos estados e consolidadas pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde Nacional do Ministério da Saúde. O estado de São Paulo responde pela maioria das notificações, com 14 casos confirmados e 178 em investigação. Eu tenho acompanhado esse assunto pelos jornais e também tenho conversado com algumas pessoas, porque me parece que pode haver aí uma reviravolta nesse caso aí, porque a perspectiva de contaminação dolosa por metanol, ou seja, a ingestão de metanol nessas bebidas, não faz sentido do ponto de vista comercial. O metanol é muito caro, tá? O metanol é muito caro,
difícil de conseguir, portanto, a contaminação por metanol, a colocação de metanol em bebidas para sua fabricação, não é viável comercialmente, tá? E o que pode estar acontecendo, ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, é a fabricação descuidada desses destilados aí em destilarias de fundo de quintal, que fazem a coisa de qualquer jeito, destilam qualquer coisa, destilam uísque, destilam vodka, destilam isso tudo, e não jogam fora a chamada cabeça de destilação, que são os primeiros 5 ou 10% do volume destilado, tá? Essa é uma das possibilidades. De toda forma, tem 2 distribuidoras de bebidas que estão no radar da Vigilância Sanitária e dos demais órgãos que tinham por obrigação fazer a fiscalização desse tipo de evento, tá bom? Vamos sair um pouquinho da crise do etanol, depois a gente volta da crise do metanol, depois a gente volta a falar sobre isso, para falar sobre a reforma do Ministério, que foi forçada lá na esplanada dos ministérios por posições tomadas primeiro pela União Brasil e que vem tentando seguir também o PP do Ciro Nogueira, né? E o assunto do dia de hoje já não é mais o ministro do Turismo, o ministro Sabino, é agora o André Fufuca, o ministro do Esporte, é aquele que quando entrou a gente ficou estupefato de saber que ele estava chegando, porque vinha no lugar de alguém que é inquestionavelmente uma pessoa absolutamente comprometida com a melhor prática desportiva, que era a Ana Moser. Então, no lugar dela veio o André Fufuca, e agora o André Fufuca, que é esse moço que vai aparecer na sua tela já, virou ministro e agora não quer largar o osso, né? Aqui o intertítulo dessa matéria, logo na manchete, informa que o Celso Sabino também sinalizou que pretende ficar no cargo e enfrentar o processo do União Brasil, o partido do Antônio Rueda, aquele que está sendo acusado de ser dono de verdade dos aviões que prestam serviço à cúpula do PCC. Vamos lá, mas a matéria aqui não é do ICL Notícias, está no nosso site, mas é da Folha Press, tá? E o que ela diz? O ministro do Esporte, André Fufuca, sinalizou que vai apoiar a reeleição do presidente Lula em 2026, mesmo com a pressão do partido dele para que peça demissão do cargo. O que ele disse? Em 2022 eu cometi um erro, mas agora em 2026 pode ser que o meu corpo esteja amarrado, mas a minha alma, o meu coração e a minha força de vontade estarão livres para brigar e ajudar Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou o ministro nesta segunda-feira, ontem, lá em Imperatriz, no Maranhão, onde participou de uma solenidade com o presidente da República. A cúpula do PP havia dado prazo até o último sábado para que Fufuca pedisse demissão do governo. Originalmente, essa data limite era 30 de setembro. União e Brasil e PP, que estão unidos em uma federação, decidiram há um mês desembarcar do governo Lula e determinaram que políticos com mandato pedissem demissão. Ao mesmo tempo, definiram que apoiariam uma anistia ao ex-presidente Bolsonaro por causa da trama golpista. Na época, os 2 partidos afirmaram que todos os detentores de mandato deveriam sair do governo sob pena de serem expulsos, medida que atinge, além de Fufuca, também Celso Sabino do Turismo. Olha, e o prazo dado foi de 24 horas, você se lembra? Deixou o governo em 24 horas. Não saíram até hoje e os partidos ainda não fizeram nada, né? Vamos lá, e o Fufuca e o Sabino continuam no governo. Sabino sinalizou que pretende ficar no cargo e enfrentar o processo de expulsão contra ele movido pelo União Brasil. Segundo aliados, deve oficializar a decisão a Lula hoje, terça-feira, deixando claro que escolheu ficar ao lado do presidente. Amanhã, essa é uma informação que ainda não está aqui nesse texto, mas eu já vou passar para vocês. Amanhã, dia 8, quarta-feira, o União Brasil vai reunir a sua executiva para decretar a intervenção no Diretório do Pará e iniciar o processo de expulsão do ministro Sabino, tá? Que, no entanto, porque quer terminar a sua grande obra, que é a COP30, na cidade dele, Belém, no Pará, né? Então, amanhã, provavelmente, sai a decisão de expulsar Celso Sabino, que permanece no governo junto com Lula até o momento em que tiver que se desincompatibilizar para disputar as eleições, provavelmente por um outro partido. Apesar de decidir pelo desembarque no governo, PP e União Brasil não pretendem abrir mão do controle de outros cargos do governo, como, por exemplo, Caixa Econômica Federal, Codevasf, Telebrás, Correios, além de muitos outros cargos no terceiro e nos escalões inferiores. Lula inaugurou nessa segunda 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. O investimento do governo federal foi de 358 milhões e 600 mil reais para atender a 11 mil pessoas, tá? Imperatriz é o segundo
maior município, fica bem no sulzinho do Maranhão. Em 2024, Bolsonaro esteve 2 vezes na cidade para alavancar a candidatura da aliada Mariana Carvalho, do Republicanos, à prefeitura. Só que quem ganhou a eleição lá foi o Rio do Amaral, do PP, que é aliado do governador Carlos Brandão, que está sem partido. Este é o quadro, tá bom? Gente, reforma administrativa. O assunto que está candente lá no Congresso em Brasília, e aqui nós temos uma informação nova, é de que os militares não vão perder nada, mas é impressionante, né? Como quando toca em privilégio de militar, juiz e promotor de justiça e procurador, a coisa não vai, sabe? Tem uma caveira de bruxa enterrada nesses assuntos aí, e o Congresso é reativo, suscetível aos lobbies, né? A matéria dá conta do seguinte: a chamada reforma administrativa, apresentada em 3 peças legislativas, né, uma PEC, um projeto de lei e um projeto de lei complementar, foi divulgada pela Câmara dos Deputados e coordenada pelo deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, que é relator e coordenador do grupo de trabalho que é responsável por esse texto. A proposta, que foi construída sob forte influência do Centrão, foi anunciada como um marco para modernizar o Estado, racionalizar carreiras, eliminar privilégios e vincular a remuneração ao desempenho. Na prática, porém, a leitura detalhada dos documentos mostra uma omissão notável. As Forças Armadas, sempre elas, foram completamente poupadas de qualquer ajuste, revisão de benefício ou inclusão de regras de transição que as aproximem das demais carreiras do serviço público. Dos dispositivos dedicados à chamada extinção de privilégios, tanto o texto constitucional quanto o marco legal concentram-se exclusivamente no sistema de justiça. O discurso de Pedro Paulo e de integrantes do grupo de trabalho enfatiza a necessidade de conter supersalários, de limitar verbas indenizatórias e vedar aposentadorias compulsórias como forma de punição, mas omite por completo a situação das Forças Armadas. Nenhuma linha menciona adicionais por tempo de serviço, licenças especiais ou gratificação de representação militar, porque tudo isso permanece intocado. A ausência chama a atenção por contraste. A mesma Câmara que defende a uniformização de critérios de progressão e avaliação de professores, de analistas, de técnicos, manteve intacto um sistema historicamente protegido de qualquer tipo de medida de transparência. O regime militar, que é disciplinado pelos artigos 42 e 142 da Constituição, continua funcionando à margem do esforço de reorganização administrativa, protegido por um manto de exceção institucional, e fontes próximas ao grupo do deputado Pedro Paulo admitem que não houve consenso político para incluir militares no pacote por temor de uma reação das cúpulas das forças. Gente, é um absurdo, né? Você sabe que só as pensões das filhas dos militares e as demais pensões custam 25 bilhões de reais por ano ao Brasil. É muito dinheiro. Ninguém consegue botar a mão nesses privilégios, tá? Para os militares, qualquer coisa é possível, ainda que eles tenham se comportado tão mal durante esse processo todo, né, do golpe do Bolsonaro, né? Bem que não foi toda a instituição, não se pode falar que a instituição entrou nisso, porque ela institucionalmente não entrou. Mas os militares conspiraram claramente contra o Brasil. E eles não conseguiram o que queriam, porque o golpe, afinal de contas, não foi dado, mas na esfera parlamentar eles conseguem sempre manter tudo o que tem direito e o que não tem direito, e tudo aquilo que ninguém tem direito no Brasil, só eles, né? Prossegue aqui a matéria. Já o projeto de lei complementar, que cria responsabilidade por resultados, tampouco faz qualquer menção a alterações no regime militar. Por exemplo, não tem ali nenhuma instrução sobre quantos quilômetros de sarjeta um militar deve pintar por ano para se manter útil para o país. O texto cita os militares apenas uma vez em um parágrafo técnico para determinar que as despesas de pessoal devem distinguir ativos e inativos civis e militares. Uma formalidade contábil sem nenhum impacto real sobre benefícios, promoções ou aposentadorias especiais. Pedro Paulo, ao apresentar o relatório, defendeu que o foco da reforma fosse a modernização da gestão civil e evitou mencionar qualquer ajuste nas Forças Armadas. E fica aqui a minha pergunta, diante dessa constatação. Vem aqui para mim, fazendo um favor. Isso, obrigado. É o seguinte, por que os militares têm tanta força? Por que os militares têm tantos privilégios e conseguem mantê-los intocados? Por que o Brasil
que tão tardiamente está acertando as contas com seus militares golpistas, não, nem de longe, espera disciplinar a maneira como eles são tratados em relação às demais carreiras do funcionalismo público, né? Então está aí a informação sobre essa história da reforma administrativa, né? Enquanto o funcionalismo está em pânico aí com a perspectiva de demissões, né? Gente, olha, mais repercussões aqui da crise em que os Estados Unidos se meteu com o tarifaço e consequências que são positivas aqui perifericamente para países como o Brasil, por exemplo, tá bom? O Jamil Chad, hoje na coluna dele no UOL, o nosso Jamil Chad aqui, está nos dizendo que a China simplesmente paralisou a compra da soja dos Estados Unidos e passou a comprar do Brasil, o Brasil ocupando o espaço que antes era dos americanos. Qual é a informação que o Jamil nos traz? A China paralisou as compras de soja dos Estados Unidos, abrindo caminho para um deslocamento do fornecimento americano e ocupação do espaço por exportações brasileiras. Essa é uma das principais conclusões de um levantamento publicado pelo American Farm Bureau Federation, uma das principais entidades do agronegócio norte-americano, criada em 1919, que envolve hoje 6 milhões de agricultores. Conforme esse grupo, a China comprou 26 milhões e meio de toneladas de soja americana em 2024. Isso representou a metade da importação do produto. Só que neste ano, o volume caiu para apenas 5,8 milhões, quer dizer, baixou de 27 para 6, grosso modo aqui, reduzindo drasticamente a quantidade de soja comprada dos americanos, né? Para a entidade, nos diz aqui o Jamil, os mercados de soja tornaram-se o sinal mais claro do estresse no comércio agrícola dos Estados Unidos. Durante junho, julho e agosto, os Estados Unidos praticamente não enviaram soja para a China e a China não comprou nenhuma soja da nova safra para o próximo ano comercial, constatou essa entidade. O que diz a sequência da reportagem? Diz o seguinte: nesse período de 2025, o Brasil somou vendas de 77 milhões de toneladas de soja para a China. Tá? Isso é 3 vezes mais do que os Estados Unidos venderam no ano passado inteiro. Segundo os produtores americanos, esses números ressaltam como a América do Sul interveio para dominar o mercado e deslocar os agricultores americanos. A Argentina também buscou impulsionar as vendas, removendo brevemente seu imposto de exportação de soja, apenas para restabelecê-lo dias depois, após as receitas de exportação atingirem o limite de 7 bilhões de dólares. Na semana passada, o secretário Scott Bessent, do Tesouro dos Estados Unidos, afirmou que o governo de Trump prepara um apoio substancial aos agricultores de lá, os deles, né? Especialmente aos produtores de soja. Isso poderia ser anunciado hoje, terça-feira. Além disso, Trump tentou apaziguar os produtores de soja, cada vez mais irritados com a postura do presidente. Abre aspas aqui: os produtores de soja do nosso país estão sendo prejudicados porque a China, por razões de negociação apenas, não está comprando, escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social, nesta quarta-feira. Ganhamos tanto dinheiro com tarifas que vamos pegar uma pequena parte desse dinheiro e ajudar os nossos agricultores, garantiu ele. Na primeira guerra comercial de Trump com a China em 2019, ele concedeu aos agricultores americanos 22 bilhões de dólares em pagamentos de ajuda. Portanto, está aqui, né, a história contada de como uma decisão equivocada de um presidente arrogante e prepotente pode colocar em dificuldade os seus próprios aliados, né? Porque lá como aqui, o plantador de soja, o agricultor, é um sujeito que, em geral, apoia o governo Trump e é ideologicamente conservador e retrógrado, né? Exatamente como o produtor de soja aqui no Brasil. São muito eficientes lá e cá com relação à aplicação de veneno, né, no campo e de produção de toneladas de soja, mas do ponto de vista da ideologia são totalmente atrasados. Olha, os Estados Unidos estão vivendo, quem tem o X e se informa também por ali, está vendo, né, o agravamento da situação que cada dia é pior, né, da polarização naquele país. Polarização que já leva abertamente a discussão da possibilidade de uma guerra civil nos Estados Unidos, né? E é um quadro que tem sido emulsificado, principalmente por iniciativas do governo Trump de ocupar cidades democratas, que é o que está acontecendo lá, né? E agora a justiça está autorizando o Trump a fazer isso em Chicago, tá?
A mesma coisa que ele tentou fazer lá na Califórnia e que tem tido a oposição cerrada do governador californiano. Depois ele fez isso na cidade de Washington, né? Ele botou a Guarda Nacional lá. E agora Chicago. Então ele está fazendo isso em praticamente todas as cidades importantes que são governadas por democratas nos Estados Unidos, né? O que nos diz essa matéria? Um juiz de Illinois, nos Estados Unidos, autorizou nesta segunda, em caráter liminar, que o presidente Donald Trump envie tropas da Guarda Nacional para Chicago, que tem sido palco de atos contra a política de imigração do governo federal. Essa decisão representa uma vitória do republicano em meio a uma série de embates judiciais envolvendo o envio de forças militares para várias cidades a pretexto de conter a violência. Trump já ameaçou repetidas vezes invocar a lei de insurreição de 1807 e voltou a dizer nesta segunda-feira que poderia declarar estado de emergência para embasar a decisão dele. O estado de Illinois e sua cidade mais importante, Chicago, ambos governados por democratas, acionaram a Justiça dos Estados Unidos para impedir o envio dos agentes federais no fim de semana, logo após uma outra decisão judicial barrar o uso da Guarda Nacional em Portland, no Oregon. O governador de Illinois, J.B. Pritzker, chamou a movimentação de Trump de uma invasão inconstitucional. Segundo o processo, o governo estadual diz que a mobilização do Exército não se justifica. Já a Casa Branca argumenta que um prédio do Serviço de Imigração dos Estados Unidos, o ICE, em um subúrbio de Chicago, precisa de proteção devido aos protestos contínuos no local. A ação também sustenta que as medidas de Trump violam a 10ª emenda da Constituição, que protege os direitos dos estados. A Guarda Nacional é uma força militar de reserva, geralmente acionada em emergências como desastres naturais e ocasionalmente em distúrbios civis, quase sempre com aval de autoridades locais. Agora, os protestos estão eclodindo em todos os Estados Unidos, né? E o exemplo maior de resistência contra isso, aliás, nós temos vários casos de resistência, né? O prefeito de Nova York, mas o governador da Califórnia, que surge ali, que desponta como a principal liderança democrata se opondo a esses movimentos intervencionistas de Trump. E o ICE, que é o Departamento Federal lá de Imigração, tem sido chamado de Gestapo pela população americana. Tal o terror que infunde e tal a violência das técnicas que utiliza para neutralizar pessoas como, por exemplo, idosos, cadeirantes, pessoas muito fracas, e eles chegam sempre batendo e batendo muito, né? E não estão nem aí, chegam com a cara tampada, não se identificam, não apresentam ordem judicial, nada. E hoje nos Estados Unidos, o medo já não é apenas privilégio da comunidade latina lá, ou da comunidade hispânica, ou da comunidade de estrangeiros, que é enorme lá nos Estados Unidos, né? O medo é da própria população civil, que está vendo nesse espaço de Trump, né, um movimento muito complicado para colocar fim definitivamente à democracia que ainda existe, ao que existe ainda de democracia lá nos Estados Unidos, tá? Bom, pessoal, hoje está fazendo 2 anos de ataques de Israel ao Hamas. Tudo começou quando o Hamas fez aquele pavoroso atentado terrorista, matou 1.250 pessoas e de lá para cá 60 mil palestinos foram massacrados pelo governo fascista de Israel, né? O governo que aplica aos palestinos a mesma coisa que os alemães aplicaram aos judeus na Segunda Guerra Mundial. As mesmas táticas. Criou um gueto na faixa de Gaza, mata a população de fome, impede ou força deslocamentos de uma maneira absolutamente desumana e, inclusive, priva a população dolosamente de ajuda humanitária, como a gente viu, por exemplo, na semana passada com a flotilha Sumud, né, que foi apreendida a caminho de lá. Vamos para a informação aqui que é do Jamil Chad mais uma vez. 2 anos depois dos ataques do Hamas contra Israel, depois que a ONU abriu investigações por genocídio, as negociações avançaram, mas ainda continuam emperradas. Dos 251 reféns feitos pelo Hamas naquele dia há 2 anos, apenas cerca de 20 ainda estão vivos e capturados. 25 outros estariam mortos. Seus corpos ainda não foram devolvidos para as respectivas famílias, mas o impacto humanitário e político deve ser sentido por anos, né? Com mais de 66 mil mortos, Gaza está destruída. Para a ONU, trata-se hoje do inferno na Terra. Mulheres e crianças representam mais de metade dos mortos e a fome se instalou. Entre 80% e 96% dos ativos agrícolas de Gaza, incluindo sistemas de irrigação, fazendas de gado, pomares, máquinas e instalações de armazenamento,
haviam sido dizimados, prejudicando a capacidade de produção de alimentos da região e agravando já elevados índices de segurança alimentar. Destruição atingiu o setor privado, 82% das empresas quebraram, né, foram destruídas. O produto interno bruto despencou 81% no trimestre, levando a uma contenção de 22% em todo o ano. Portanto, é um arraso que está acontecendo ali, né? Esse segundo aniversário é uma boa oportunidade para o mundo refletir sobre como o ser humano é incapaz de aprender com as próprias tragédias. Lembrando aqui que essa é uma referência àquilo que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Gente, olha, vai para a Argentina, carajo. É tudo que eu tenho que dizer para vocês. Mas não é para você ir para a Argentina, é para você ver com a gente aqui depois de amanhã, quinta-feira, às 20h, a estreia do documentário feito pelo Eduardo Moreira e pela Juliana Baroni, lá em Buenos Aires, desmontando a farsa que a direita armou para transformar o atual presidente da Argentina num símbolo de eficiência e progresso. Tá? Não perca, para você assistir, na quinta-feira você precisa do ingresso, aqui no despertasl.com.br, providencia logo, deixa lá o seu e-mail e você vai fazer parte dessa enorme plateia que vai assistir gratuitamente ao lançamento de Vai para a Argentina, carajo. Bom dia para você, a gente está de volta, eu estou de volta daqui a pouco às 11h, vou fazer hoje o Mercado de Investimento no lugar da Débora, e se você não puder se encontrar comigo às 11h, eu te espero aqui às 7h de amanhã, tá bom? Tchau, bom dia para vocês, obrigado pela audiência. Se você gostou de Vai Pra Cuba, Eduardo, eu tenho um convite imperdível para você. Aquele foi meu primeiro filme como diretora, exibido no Festival de Havana e premiado no Festival de Cinema de Los Angeles. Um documentário que percorreu o mundo, mostrando a realidade de um povo. Agora, nós vamos para a próxima produção. Vai pra Argentina, carajo! Eu, Juliana Baroni, Eduardo Moreira e Fabián Restivo vamos revelar o que está realmente acontecendo na Argentina de Javier Milei. Uma realidade que precisa ser escancarada para o mundo. A estreia internacional acontece na quinta-feira, 9 de outubro, às 20h, em uma exibição online especial. Eu quero muito que você assista com a gente.